Recentemente eu assisti o filme Watchmen pela primeira vez, um filme que foi lançado em 2009 e que foi dirigido pelo Zack Snyder. Nesse vídeo eu vou falar a minha opinião sincera sobre esse filme. Aqui nós acompanhamos o ano de 1985, onde o presidente Richard Nixon está sendo o presidente dos Estados Unidos. E nesse universo de Watchmen, super-heróis existem, até porque nós estamos falando de uma obra baseada em uma HQ da DC Comics, onde aqui nós temos o personagem Rorschach, que é um dos próprios vigilantes que fez um dia parte de um grupo de super-heróis, onde nesse momento um personagem que também era um dos ex-membros desse grupo, que se chamava, o Comediante, acabou sendo brutalmente assassinado, e ali o próprio Rorschach, juntamente com outros personagens conhecidos dele, que também eram e são super-heróis, acabam se juntando para poder saber quem causou esse assassinato. E a Carson informa sobre esse assassinato, do Comediante. Ele sozinho também acaba investigando por conta própria quem foi o mandante ou possível verdadeiro assassino do Comediante. Mas esse filme ele acaba sendo interessante, até porque ele meio que vasculha o passado de ambos personagens, tanto do Rorschach, quanto do Comediante, e entre outros personagens ali, mostrando pra gente que o personagem Comediante, ao mesmo tempo que tinha amigos, ele não era um cara muito legal não, até porque ao mesmo tempo que o Comediante poderia ser considerado um herói ou um anti-herói, ele era um completo babaca que fazia e fez coisas completamente drásticas em sua vida. Isso acaba sendo interessante, até porque mesmo até os próprios amigos de trabalho dele sabendo como ele era um completo escroto, isso não impossibilita deles terem que saber quem foi o réu assassino, até porque ele foi o primeiro, mas ele não vai ser o último a ser encontrado, até porque esse assassino que acabou matando ele vai atrás de várias outras pessoas que participaram do grupo de heróis que foi formado no ano de 1939. Então esse também é um outro motivo do personagem Rorschach estar preocupado sobre quem matou o Comediante, porque tanto a vida dele quanto dos outros personagens ali estão em risco também. Aqui nós também conhecemos o personagem Dr. Manhattan, que é um ser completamente, extremamente, grandiosamente poderoso. Nós também conhecemos a personagem Spectral e também o personagem Coruja. Ambos também faziam parte daquele grupo de super-heróis, mas entre eles ali, o mais poderoso mesmo era o Dr. Manhattan. E nós também temos outro personagem ali que é considerado um dos mais inteligentes do mundo, que se chama Ozymandias. Mas esse filme também, por mostrar tantos momentos atuais que se passam em 1985 e os anos anteriores que se passam há anos e anos atrás, por esse motivo o filme acaba nos colocando no contexto também da Guerra do Vietnã. Isso porque tanto o Dr. Manhattan e o Comediante, entre outros personagens mais velhos, estavam lá naquele período e passaram por coisas horríveis. A morte do personagem Comediante é só a ponta do iceberg em relação a tudo que vai acontecer e o motivo disso tudo que está acontecendo na Terra, até porque a Terra está prestes a ser destruída. E quando chega o ato final em que o personagem Rorschach acaba descobrindo quem é o assassino, quem realmente estava por trás daquilo tudo, as coisas acabam ficando um pouco mais interessantes, até porque o assassino, o responsável por tudo aquilo, estava entre eles esse tempo todo. Uma das coisas mais interessantes desse filme é que ele consegue trabalhar cada um dos personagens de uma forma interessante pra caramba. Até aqueles que não têm muito tempo de tela. Isso porque uma das melhores coisas que eu gostei nesse filme foi quando eles focaram na origem do Dr. Manhattan, que é uma origem muito interessante, porque ele era um cientista, um ser humano cientista, que acabou tendo o corpo completamente dividido em moléculas em um acidente científico, isso porque ele acabou ficando preso sem querer dentro de um experimento de ciência, um experimento científico que fez ele acabar assumindo uma forma completamente azul e fazendo ele acabar assumindo uma forma azul e meio que molecular, não sei se é o termo exato que eu posso estar usando, mas ele se torna um ser completamente diferente, um ser que pode ver o futuro, mas como ele mesmo disse, ele só pode ver o futuro dele mesmo e consegue enxergar várias alternativas, sendo um ser que pode ser considerado até um deus se for possível, porque, como eu disse anteriormente, ele é muito, mas muito poderoso. E também aqui nesse filme nós temos um dos personagens mais interessantes depois do Dr. Manhattan e um dos que eu mais gostei nesse filme, que é o Rorschach, que é um
cara que teve uma infância completamente conturbada e agora, sendo um vigilante, ele usa uma máscara e nunca tira essa máscara, a ponto de chegar um período em que todos sabem as identidades secretas de cada pessoa que já foi herói um dia e ele ser o único que as pessoas não sabem da identidade secreta. Ele é um personagem muito, mas muito interessante. E como eu disse anteriormente, né, o jeito dele ser e como ele age vem tudo da consequência de tudo que ele passou em sua infância. Eu gostei bastante desse personagem, ele tem camadas completamente interessantes e muito legais de se assistir em tela. Ele foi, eu acho, o meu personagem favorito desse filme, porque eu gostei bastante dele. Tem aqui outros personagens que são interessantes aqui. Eu diria que o que eu mais odiei foi o próprio comediante mesmo, juntamente com o vilão que é apresentado lá no final. Mas tirando isso, cara, cada personagem aqui, seja ele mal, seja ele ruim, seja ele tendo feito coisas boas ou ruins, eles são personagens que acabam sendo interessantes e importantes para a trama principal. Eu também gostei do personagem Coruja, porque ele é um cara que aparenta ser inteligente e é inteligente, e é um dos personagens ali que aparentam ser um dos mais inocentes em tudo aquilo que aconteceu, mesmo ele já tendo presenciado várias coisas horríveis também. Juntamente com a Espectral, que tem uma origem e uma história muito interessante que acaba se conectando com esse personagem e que é uma personagem que ela namora com o próprio Dr. Manhattan. Então ela tem uma conexão com duas figuras heróicas que são interessantes ali naquela trama. E quando chega no final e o vilão acaba sendo apresentado, ele acaba se revelando, isso porque o Dr. Manhattan, a Spectral, o Rorschach e também o próprio personagem Coruja acaba descobrindo quem é. Quando é revelado, é muito interessante. Um dos motivos dele ter assassinado cada um dos personagens é algo interessante, mesmo que seja muito cruel, sabe? Fazendo a gente pensar o que se passa na cabeça desse cara e, cara, como uma pessoa consegue chegar a esse ponto por uma ambição, sacou? Eu particularmente gostei do filme Watchmen. Não é um dos melhores filmes de heróis que eu já assisti em toda a minha vida. Eu sei muito bem que esse filme divide muito opiniões, até porque o Watchmen, para quem não sabe, é baseado em uma das obras literárias mais aclamadas ali em relação a herói, cara. Em relação à obra de super-herói, o Watchmen eu acho que é considerada uma das melhores, se não a melhor ali, naquele contexto ali heróico. Então tem muitas pessoas que leram as HQs e odeiam esse filme com todas as forças. E tem pessoas que leram a HQ e gostam do filme. E tem pessoas como eu que nunca tocaram, nunca leram a HQ e acham o filme legal, sabe? O filme interessante. Como eu disse, o filme não é perfeito e não é a melhor coisa que você vai ver em toda a sua vida. Mas ele é um filme que vale a pena sim assistir porque ele tem coisas interessantes, personagens interessantes e uma história que te prende do início ao fim. Então isso eu acho que já é o suficiente para vocês darem uma conferida nesse filme. Então é isso, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like aqui e se inscrevam no canal, porque fazendo essas duas coisas vocês vão estar me ajudando bastante. Também não se esqueçam de assistir esses vídeos que vão estar passando aqui na tela final. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!